Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro do Doutor na Empresa. Sou o Dr. André Luiz, sou médico, empreendedor, especialista em medicina do trabalho e eu ajudo médicos como você a fazer 30, 50, até 100 mil reais em 30 dias com a medicina do trabalho, mesmo começando do zero, mesmo sem nunca ter trabalhado com medicina do trabalho, mesmo sem ser médico do trabalho. Isso é possível. E qual a ideia desses encontros? Qual a ideia desses webinários, dessas palestras que eu passo aqui? A ideia é trazer assuntos do dia a dia, como que você pode trabalhar com a medicina do trabalho, sem necessariamente você fazer uma residência médica, sem você ter que passar por algum processo de pós-graduação no primeiro momento, se você não quiser. Ah, doutor, eu quero fazer depois. Cara, pode fazer, a gente vem ter novidades sobre isso. Logo, bem em breve mesmo, nós teremos algumas novidades sobre isso. E a ideia, qual que é a ideia? A gente trazer esses temas do dia a dia, não ser um assunto burocrático, chato, e mostrar para vocês o porquê, né? E o como que eu já cheguei a esses 100 mil reais em 30 dias com a medicina do trabalho, que nada mais é você ter um faturamento de 100 mil reais em 30 dias. Isso há um bom tempo para nós, isso já é uma realidade em mais de uma unidade nossa, e a gente, né, tô trazendo isso para vocês para mostrar que realmente é possível. E uma das coisas que me fez trabalhar com medicina do trabalho foi a busca pelo equilíbrio entre a vida profissional, a vida pessoal e a vida, né, familiar. E isso fez muito eu pensar sobre isso. E como assim, doutor? Como é que o senhor pensou sobre essa situação? A situação aconteceu o seguinte: quando eu me formei, essa é uma história assim, eu me formei numa federal, como eu já falei, eu ralei para entrar nessa federal, eu tinha estudado em algumas particulares, voltei, fui cursinho, entrei, graças a Deus consegui. Ah, doutor, mas está se gabando? Não, porque às vezes você também, né, deve ter ralado para conseguir aí fazer a faculdade. Às vezes você concluiu a sua faculdade já com uma idade mais avançada, assim como eu. Eu comecei a minha faculdade recomecei a faculdade de medicina com 30 anos. Ou seja, eu perdi aí 6 anos quando eu tinha entrado na faculdade, atrás de começar a faculdade de medicina novamente. E isso você fala assim: ah, doutor, isso é só você que passa por isso. Talvez eu nunca chegue a passar por isso. Cara, é um engano, porque é interessante como eu vejo que tem algumas pessoas que também já passaram por isso, inclusive alunos, né, de alguns cursos que eu já ofereci, que eles se identificaram, né? Recentemente eu conversei com um colega médico lá de Campo Grande, e ele falou: cara, faz 7 meses que eu me formei, eu vi aí o teu trabalho, achei interessante, e cara, eu daqui 10 anos eu não quero estar me matando de trabalhar aí, não sei o quê. E eu falei: cara, esse é o momento de pensar numa vida com qualidade. Eu falei: cara, que legal, foi um bate-papo muito, muito bacana que eu tive com ele. E a gente vai começar a mostrar esse bate-papo com esses colegas médicos aqui para vocês. Também tenho, né, aluno que não é médico do trabalho, porque tem várias pessoas que não são médicos do trabalho e são donos de clínicas de medicina do trabalho. E, para ser bem sincero, a grande maioria das pessoas que são donas de empresas de segurança em medicina do trabalho não são de médicos. Elas exploram a mão de obra do médico. Então, o que acaba acontecendo é que os médicos viram empregados. E o que a gente quer mostrar aqui? Quer mostrar que é possível você também trabalhar com medicina do trabalho e, quem sabe, empreender nessa área. Ah, empreender? Cara, isso é muito difícil. Cara, não é. Então, quando eu terminei a faculdade, qual que foi a minha ideia? A minha ideia era fazer residência. Ah, eu queria fazer uma residência. A minha principal, né, opção no momento, eu queria fazer neuroclínica ou neurocirurgia. Mas o que acontece? Eu precisava trabalhar, mas trabalhar para quê, doutor? Eu precisava trabalhar porque eu tinha uma família já para sustentar, né? Tinha nascido já a minha filha um mês antes da colação de grau, ela nasceu, e aí eu fiquei naquele dilema: cara, vou trabalhar ou vou fazer residência? Vou trabalhar ou fazer a residência?
Ah, doutor, mas eu não passo por isso, eu sou jovem ainda, eu posso estudar e fazer a residência agora, beleza. Mas daí esse mesmo colega falou um negócio muito interessante, assim. Ele falou assim, cara, na minha região aqui, porque a gente conversando sobre empreender com medicina do trabalho, e uma das coisas que eu falei, cara, um negócio que é absurdo, mas é real. É, a mão de obra do médico hoje é uma mão de obra barata. E ele falou assim, cara, aqui na minha região tá cheio de colega médico recém-formado, filho de pais ricos e médico pobre. Por quê? O pai quer que ele vá estudar medicurso, vai fazer, né, para fazer uma residência, para trabalhar, estudar mais tantos anos, para daí começar a trabalhar. E nesse período de tempo ele começa a ser explorado por outros serviços de medicina que, né, pagam um salário, assim, às vezes ridículo até. Então, se ele começa a fazer a conta de quanto tempo ele vai levar para recuperar, não só o dinheiro que ele investiu, mas o tempo, às vezes não vale a pena. E quando converso com pessoas mais experientes, como esse colega médico lá de Campo Grande, ele falou isso aí, ele falou, cara, eu já trabalhava como empreendedor em outras áreas, foi isso que me ajudou a fazer a faculdade de medicina, a realizar um sonho, mas eu parei para pensar que o caminho talvez não seja eu ficar me matando em algumas especialidades. Inclusive, ele tá fazendo uma outra pós-graduação e ele falou, cara, também essa daqui uns dias o mercado está saturado, como é que eu vou fazer? Foi quando surgiu aí a ideia dele, estudar mais sobre a medicina do trabalho e, né, muito em breve aí vem ser um parceiro da gente aí nessa área da medicina do trabalho. Então, quando teve a questão da família, cara, não tive como. Eu tinha que sustentar a minha filha, porque o salário do residente ele é ridículo, né? Eu sempre falo isso e repito. É um salário mínimo, é um absurdo. Aí o que que acontece? Uma das coisas, eu não tenho nada contra a residência médica. Eu tenho contra a maneira como algumas residências médicas são. Por quê? Porque você já é médico, cara, você vai ganhar um salário para você trabalhar igual um camelo, né? Trabalha igual um camelo. Muitas das vezes se atola em papelada de internação, de prescrição, Cara, eu via lá quando eu era interno, né? O bicho trabalhava pra caramba e o que que acontecia? Não tinha tempo para estudar e não tinha tempo. Isso não vai rolar para mim, porque desse jeito eu vou acabar, né? Vou acabar sofrendo muito. Mas como eu tive que trabalhar, eu fui trabalhar lá no hospital, fui trabalhar no interior e tal. Aí trabalhava no hospital, trabalhava no posto de saúde. Cara, no primeiro momento foi muito interessante. Saí de eu trabalhava, né, já falei na área de segurança, saí lá de 1.200 de salário para 22.000 na época, né, somando os dois salários. Pô, salarião e tal. Cara, realmente era. Mas aí o que que acabou acontecendo? Eu comecei a perceber que aquilo ali estava virando um círculo vicioso. E eu estava perdendo principalmente o equilíbrio que eu sempre quis buscar na minha vida, que era o equilíbrio para estar, né, junto da minha família, junto da minha esposa, junto da minha filha, de poder ser um pai, porque eu já fui pai, né, com uma idade mais avançada, né, com 35 ou 36 anos. Hoje minha filha tá com 11 anos, vai fazer 12. Então, eu quis viver esse momento com elas. Então, eu sempre fiz questão de estar próximo. Só que com isso eu não estava conseguindo. E aí começou a bater algumas neuras. Falei, cara, o que que eu estou fazendo com a minha vida? Pô, estou ganhando dinheiro, mas eu estou vendendo minha saúde, estou vendendo meu tempo. Cara, meu tempo e eu estou entregando isso aqui. E nesse ritmo, o que que vai acontecer comigo? Aí eu olhava para os outros colegas médicos que já estavam há mais tempo dando plantão, trabalhando em 3, 4 lugares, né? Porque assim, no interior o cara se trabalha em um monte de lugar mesmo. Aí o cara não tinha vida, né? O cara não tinha uma vida. Saía de um lugar, ia pro outro, saía do outro, saía do outro. E aí eu falei, cara, e aí você via lá saúde física
deteriorada, a saúde mental, cara, arrasada. E o laço familiar, boa parte deles separados, ou não constituíram família, ou não viam os filhos crescerem. Eu falei, cara, eu não vou ficar vendendo meu tempo não. E eu falei, cara, como é que a gente pode fazer para sair dessa situação? E aí foi quando, né, eu comecei a pensar, falei, cara, como é que eu vou fazer para, ao mesmo tempo, eu fazer a residência médica, que era um desejo que eu continuei estudando. Vai falar, doutor, você foi fazer medicina do trabalho porque você era burrão e não passou na prova de residência. Não, não é bem assim. Eu me preparei, eu fiz o MED curso, depois eu fiz o MED, depois eu fiz o MEDCEL. As provas de residência que eu iria fazer, todos eu estava bem preparado, mas foi uma opção naquele momento. Eu falei, cara, eu estava estudando, eu estava preparado. Tanto é que todos os concursos que eu fiz, eu passei, né? E passei muito bem, graças a Deus. Mas eu falei, cara, será que é isso que vai fazer? E eu comecei a pensar numa maneira, cara, beleza, eu vou fazer residência médica sim, mas eu preciso ter uma renda. Eu preciso ter uma renda que, com essa renda, eu possa, ao mesmo tempo, me dedicar à residência médica e ter tempo para estar com a minha família. Porque senão, cara, eu vou me matar, não vou conseguir estudar o suficiente e não vou ter tempo para a minha família. E aí eu comecei a pensar em como fazer isso. E aí o que aconteceu? Um ano antes da minha formatura, eu sempre trago isso, foi num momento que não foi um momento assim, talvez foi um momento mais difícil até hoje na minha vida, que foi durante o velório da minha mãe. Durante o velório da minha mãe, uma pessoa próxima lá da minha família falou para mim que estava trabalhando com um colega médico com medicina do trabalho. E ele falou, olha, isso vai ser a medicina do futuro. Isso foi em 2010, né? 2010. E aí, eu formei em 2011, e ele falou, ó, quando você se formar, quem sabe a gente pode trabalhar junto aí, porque ele tem umas ideias de parcerias e tal. Eu falei, cara, pode ser uma excelente ideia mesmo. E eu falei, cara, vou pensar nisso. Só que naquele momento, né, devido à situação, eu não, nem gravei muito aquilo. Aí passou um tempo, eu estava, né, trabalhando lá no interior, né? Quem trabalha no interior sabe que as condições do serviço público não são as mais adequadas. A gente trabalhava num local que, se precisasse transferir algum paciente durante um período do ano de quase 6 meses, a estrada ela era intrafegável, né, intransitável, você não conseguia passar por essa estrada, teria que mandar um paciente, às vezes teria que ser de avião, e o avião ele só ia durante o dia, porque a pista onde ele pousa não tinha iluminação. Então, assim, vocês imaginam o terror que era quando escurecia até a manhã seguinte, quando tinha situações de urgência e emergência. E aconteceram várias situações. Graças a Deus que, quando aconteceram essas situações, eu falo isso porque você já deve ter passado por isso, e se não passou, talvez possa passar por isso, e pense bem se vale a pena passar por isso. A minha sorte e o meu anjo da guarda estava ali, que nas situações que aconteceram isso, no mesmo plantão que eu, tinha já um colega médico mais experiente, que nessas duas ocasiões que teve situações de emergência, ele é ginecologista e obstetra, e chegou paciente ferido por arma branca e nós fizemos laparotomia com sedação, né, com fentanil. A gente sedou o cara e ele falou, cara, se a gente não abrir, se a gente não achar, essa pessoa vai morrer e a gente vai ter que fazer. Então a gente fez cada situação, então assim, e ele falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, e talvez falar, doutor, dá plantão em São Paulo, beleza, dá plantão lá no Rio, em alguns locais que tem estrutura, mas se você já sai um pouquinho desse centro que tem isso aí, você vai ver coisas absurdas. E ele falou uma coisa muito importante, ele falou, cara, aqui é o Vietnã, meu amigo.
Aqui você vai aprender a medicina da selva, a medicina do dia a dia que você tem que aprender. Aqui é você e você mesmo. E aquilo começou, eu falei, cara, o negócio aqui é punk mesmo. Mas foi me dando maturidade para aprender aquilo ali. E aí eu falei, cara, eu tenho que pensar numa maneira de sair desse círculo vicioso. E aí, durante um dos plantões nossos, infelizmente teve uma senhora que teve um AVC, nós conseguimos fazer o traslado dela para outra cidade no avião, ela saiu consciente lá do hospital, mas ela já estava tendo, né, um rebaixamento do nível de consciência, ela estava começando e, infelizmente, a colega que estava no avião se desesperou quando o avião subiu, ela desaturou um pouco e ela voltou, só que quando voltou, infelizmente, a paciente já tinha falecido. E aí aquilo bateu em mim uma vontade, eu falei, cara, eu preciso me preparar mais para essa parte de emergência. E aí foi quando eu falei, cara, eu vou fazer o ACLS. E aí eu fui para São Paulo fazer o ACLS lá no, não sei se foi no Incor, que eu fiz em algum lugar disso aí, que faz tanto tempo que eu não lembro. E aí, nesse período que eu fui para São Paulo, o meu primo me ligou, falou, e aí, cara, já se formou? E aí, vamos trabalhar com a medicina do trabalho? Eu falei, cara, eu tô indo para São Paulo, vou aí ver esse negócio aí. E aí eu fui, né? E era lá na minha cidade é no interior de São Paulo, é de Itapeva, você já deve saber. E eu fui até lá e vi, né, como é que era, conversei lá com o dono do negócio, com o colega médico, e ele falou assim, cara, se tem um negócio que pode dar certo no medicina do trabalho é contigo. E porque ele conhecia um pouco da minha história, como que eu, né, o quanto que eu ralei para conseguir me formar, né, entrar na faculdade de medicina e me formar. E aí ficou no primeiro momento e a gente começou a trabalhar um mês depois, 2 meses, a gente já começou a trabalhar com medicina do trabalho. E em 3 meses depois que a gente começou a trabalhar, já começou a ter um bom desenvolvimento. E eu estava no interior, e aí um fiscal do Ministério do Trabalho meteu a caneta lá num monte de fazendeiro lá na região, e aí me falou com, né, os fazendeiros vieram lá, cara, tô desesperado, preciso resolver isso aqui e tal. Quem é que resolve? E aí eles vieram atrás de mim. Eu liguei lá pro cara lá do Ministério do Trabalho, pro fiscal. Ô, o senhor tá cobrando aqui uns EPIs, umas cautelas, uns negócios aqui. Mas como é que eu vou saber sem fazer lá, na época tinha o PPRA, um levantamento de risco, sem fazer os exames, sem fazer um PCMSO? Aí ele falou, cara, não viaja, ô, doutor. Se aqui na capital ninguém faz isso, você acha que no interior aí, né, quase 500 quilômetros, 300 e poucos quilômetros, alguém vai fazer? Eu falei, eu faço. Daí ele falou, não, não faz não, foi fácil. Aí eu falei, então faz o seguinte, daqui uns dias eu vou estar aí. E depois de 15 dias, esse cara foi lá, junto com os outros auditores, e eu apresentei tudo que ele precisava, né, conseguir lá fazer os primeiros contratos, né, com esses fazendeiros. E aí quando eu comecei a trabalhar lá com eles, e aí ele virou e falou assim, que eu comecei a apresentar, ele falou, doutor, eu não sei o que você quer fazer de sua vida, né? Que você falou que você quer fazer uma residência, que você quer fazer não sei o quê, mas eu não sei o que o senhor quer não, mas se eu fosse você, doutor, conversava com a sua esposa, ia para a capital e começava a trabalhar esse negócio lá. Sabe por quê? Porque na época lá de Cuiabá até Rio Branco, onde o senhor, né, até o Acre, não tem empresa que trabalha com essa visão que você está tendo. E aí eu falei, cara, será que realmente esse é o caminho? E aí eu conversei com a minha esposa. E aí o que a gente foi observar? Cara, como é que era a vida desse colega médico e como é que, né, ele projetava. Eu falei, pô, o cara tem uma casa bacana. Eu falei, pô, que médico que não quer ter uma boa casa? Tá? Isso é que pessoa, né, que ser humano, que profissional. Mas nós médicos queremos ter uma boa casa. Além disso, o cara tinha um bom carro, né? Não, tem alguns bons carros. Falei, pô, o cara tinha tempo, né, para fazer atividade física, né? Pô, chutão e tal, não dava plantão, não trabalhava final de semana. Além do que, o cara sempre estava assim, tinha uma cabeça empreendedora, né? Ao invés de se estressar lá com o paciente no hospital, de se estressar com a burocracia, com a falta de estrutura, o pensamento era de expansão. Eu falei, cara, esse tipo de negócio que a gente tem que começar a buscar pra gente. E aí foi quando nós começamos, né,
a nos empenhar. E aí foi quando eu falei, cara, eu vou continuar, né, trabalhando, mas eu vou começar a fazer o quê? Né? Eu vou ter que dar uns plantõezinhos a mais. Ah, doutor, então quer dizer que você também deu plantões? Sim, eu cheguei a fazer uma semana inteira sem sair do hospital. Né? Eu só chegava em casa, tomar banho e voltar. Chegar em casa, por quê? Porque nesse período, né, nasceu o meu segundo filho, né, que é o André Luiz Filho. E aí, criança não quer saber. Aí a minha esposa falou, pô, e agora? Eu tô grávida de novo, como é que a gente faz? Eu falei, cara, é acordar 2 horas mais cedo e dormir 2 horas mais tarde. A gente tem que dar um jeito de manter, né, os filhos, as crianças, a gente tem que cuidar. E só que ao mesmo tempo, né, que dando vários plantões, começando a empresa, comecei a estudar muito sobre o que? Sobre empreendedorismo, sobre saúde mental, sobre desenvolvimento pessoal. E aí eu falei, cara, a gente precisa achar uma maneira de que esse negócio vá para frente. E aí, quando eu e minha esposa, nós fizemos algumas capacitações, uma delas lá no Sebrae, que se chama Empretec, recomendo se um dia você quiser ver se você tem uma veia empreendedora, faça o Empretec. O Empretec é algo assim que eu valorizo o mesmo tanto do que eu ralei para conseguir a faculdade de medicina numa federal, eu dou o mesmo valor, porque ele mudou a minha cabeça. Ele fez eu pensar. E aí, esse equilíbrio que eu estava buscando entre a vida profissional e a vida pessoal, a medicina do trabalho estava me mostrando esse caminho. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei assim, cara, o que, que vai me aproximar mais daquilo que eu estou buscando? Equilíbrio entre vida profissional, vida pessoal, familiar e social. Vai ser eu ir para a residência ou eu me desenvolver junto com a minha esposa e empreender no nosso próprio negócio. A gente fez uma análise, cara, eu acho que esse caminho está aqui. E aí foi quando eu desisti de ir lá para a residência de neuro e comecei a me especializar, a me capacitar mais nessa área tanto da medicina do trabalho quanto na área de higiene ocupacional, de ergonomia, de perícia médica, de gestão empresarial. Então começamos a que esse investimento mental, tanto dela quanto meu, foi justamente para quê? Para a gente empreender no nosso negócio, para quê? Nós tivéssemos uma profissão na qual que nós conseguíssemos ter um equilíbrio entre uma boa profissão, mas com tempo para a família, né? E para cuidar de nós mesmos. Se tem coisa que eu valorizo hoje na minha vida, e há muitos anos, mas muitos anos mesmo, eu não dou plantão à noite mais. Há muitos anos. Eu acho que só foi um ano, no máximo um ano e meio que eu dei plantão à noite. Mas teve semana que eu dei muito plantão à noite. Fala, doutor, mas então quer dizer que eu já vou deixar ele dar plantão e vou começar a trabalhar como medicina do trabalho? Sim. Ah, detalhe, eu não era médico de trabalho. Eu comecei como médico examinador. Fiz uma parceria lá com esse colega médico. E aí, quando eu comecei a estudar, a investir nesse conhecimento, né? Nessa capacitação intelectual da área, eu fiz a minha pós-graduação, fizemos um curso lá de gestão empresarial, fizemos várias outras captações até o momento que a gente falou, cara, a gente vai começar a investir no nosso próprio negócio. Foi quando nós, né, desfizemos a parceria, um distrato, né, da parceria e começamos a investir na nossa própria empresa. E depois que nós fizemos isso, parece que a gente tinha uma corrente no pé. Nós nos soltamos. E quando nós nos soltamos, a gente expandiu, né? E essa expansão, o que começou? A gente abriu mais uma unidade. De repente a gente abriu outra unidade, nós estávamos com 3 unidades e conseguindo fazer a gestão à distância. E toda cidade que a gente ia, eu falei, cara, aqui cabe uma unidade. Cara, que cabe uma unidade. A gente começava a olhar a medicina do trabalho como uma grande oportunidade. Poxa, aqui não tem. Ah, mas aqui já tem. Cara, mas mesmo assim cabe.
Então, não importa a cidade que você esteja, se ela é pequena, se ela é grande, se ela é no interior, se ela é na capital, cara, tem espaço para medicina do trabalho. Nunca foi tão vantajoso trabalhar com medicina do trabalho. Então você consegue mostrar, se você fizer um bom trabalho, você consegue ganhar esse mercado. E aí, só que tem um problema, né? Veio a questão do coronavírus. E o que esse coronavírus fez, né, nas nossas vidas? Muitos de nós perdemos entes queridos, muitos de nós perdemos colegas de trabalho, muitos de nós perdemos pessoas próximas. E isso fez eu, particularmente, minha esposa, nós pensarmos o que realmente importa. Porque nós estávamos na busca de abrirmos mais e mais unidades. A gente estava, cara, vamos abrindo, porque o negócio é bom, tá dando, vamos crescendo. Ah, doutor, mas o senhor atendia em todos os cantos? Não. Hoje eu quase não, eu nem atendo hoje medicina do trabalho. É muito raro eu fazer um atendimento de medicina do trabalho hoje. A gente tem colegas médicos recém-formados que querem fazer uma residência, ou que estão fazendo residência, ou que precisam ganhar um dinheiro, estão lá trabalhando com a gente. E a gente hoje tem um lema, a gente quer pagar melhor até, porque a gente quer ter essas pessoas com a gente, porque a gente quer fidelizar esses colegas. E muitos estão ficando, por quê? Porque a gente paga proporcionalmente até melhor do que no sistema público, com muito melhor condição de trabalho. Então, assim, a gente tem conseguido fazer isso. E aí a gente vê uma unidade, viu uma cidade e colocava. Só que começou a pensar, pô, será que é isso que a gente quer? Conforme a gente vai crescendo mais, o que vai ficando escasso? Cara, vai ficando escasso seu tempo. Será que eu quero ficar viajando tanto? Será que eu quero me deslocar, né, para ver se a minha ficar longe da minha família, né? E eu falei, cara, não sei se vale a pena, né? Eu já não fiquei próximo, né? Eu não pude ficar muitos anos próximo da minha mãe quando tive que estudar. Aí a minha esposa, os pais dela, o meu sogro hoje tem 94 anos, né? A minha sogra 76 anos, eu acho. Ela tem uns 67 anos, acho que é 67 anos, né? Acho que é por aí. E você vai falar, doutor, mas por que você está falando isso? Porque graças a nós termos trabalhado com medicina do trabalho e nós termos os nossos negócios com medicina do trabalho, tanto ela quanto eu podemos nos dedicar até a cuidar deles. Por quê? Porque a gente consegue gerenciar as nossas tarefas e termos tempo disponível para estar junto dessas pessoas. Se nós estivéssemos trabalhando para alguém, seja, né, no concurso, seja numa empresa, você imagina o desgaste que seria você ter que se ausentar para ir, né, cuidar de um familiar. Né? Geralmente vai gerar um desgaste muito grande. Ah, tem uma reunião na escola, no colégio das crianças. Ah, não posso, estou de plantão. Ah, não posso, estou tal coisa. Ah, vai ter um passeio que é importante acompanhar os filhos. Ah, não posso. Cara, a gente, graças a Deus, a gente não tem esse problema. É lógico que nós temos as nossas responsabilidades, mas nós conseguimos fazer um planejamento, coisas que, se eu tivesse vendendo meu tempo para outras empresas, não valeria a pena. E não pense que a gente não recebe proposta de trabalho. Cara, toda semana eu recebo uma proposta de trabalho. Mesmo morando no Acre, mesmo assim, tem muitas empresas de fora, porque eu deixo o meu currículo lá no Cato Online, lá, sempre atualizado, no LinkedIn, e tem muita empresa de fora que quer contratar. Né? É de Santa Catarina, é do Pará, é do Rio, é de São Paulo, é do Nordeste, tem várias empresas. Eu recebi uma proposta até para ir fora, para trabalhar numa empresa na Vale, lá, acho que é Angola, alguma coisa assim. Chegaram a me convidar. Aí eu, cara, não tenho esse interesse. Por quê? Porque eu tenho o nosso próprio negócio. Então, assim, hoje, o que realmente importa para nós é o que? Era estar próximo da família. E eu falei, cara, e como é que eu vou fazer, né, para a gente até expandir os nossos negócios, né? E foi quando surgiu essa oportunidade. Falei, cara, vamos ensinar outros colegas médicos a trabalharem com medicina do trabalho, mesmo que não seja médico de trabalho. Se for médico de trabalho, beleza. Inclusive, tem vários colegas médicos do trabalho
que estão acompanhando, né? Tem acompanhado o perfil, tem acompanhado no Instagram, tem acompanhado aqui no YouTube. E por quê? Porque eles não aprenderam uma coisa, né? Que a gente fala, que a faculdade não ensina a gente, que é o quê? A gente não aprendeu nada sobre empreendedorismo na faculdade, sobre gestão de pessoas, sobre gestão de negócios, sobre gestão de projetos. A faculdade só ensina nós sermos badeco. É a única coisa que a faculdade ensina é você ser um badeco. É a única coisa. Ela não vai ensinar você a ser livre. A faculdade ela foi criada para criar operários, para você ser mais um operário, você ser mais um funcionário, mais uma função para servir. E não deixa você abrir a cabeça para você ser o dono daquilo que você quer ser. Então foi quando surgiu essa oportunidade e hoje, graças a Deus, eu tenho passado essa informação a várias pessoas. Muitos criticam, muitos falam isso aqui, cara, mas eu me importo com aqueles que estão em busca de aprender. E mesmo aqueles que não são médicos e trabalham com medicina do trabalho, são muito bem-vindos. Por quê? Porque boa parte das empresas de medicina e segurança do trabalho, como eu falei, não são de médico de trabalho. Ah, doutor, mas pode? Cara, para ser dono de um hospital precisa ser médico? Não. Para ser dono de uma farmácia precisa ser farmacêutico? Não. Cara, para o cara ser dono de uma funerária precisa ter morrido? Ô, doutor, apelou? Não. Ué, a pessoa vai empreender. Então, da mesma maneira, essas pessoas estão empreendendo. E se os médicos não abrirem os olhos, eles vão continuar sendo badeco. E a minha ideia aqui é tentar mostrar para você que você não precisa ser um badeco. Você pode começar a trabalhar no seu próprio negócio. Ah, doutor, é moleza? Claro que não. Mas é muito satisfatório. Então, essa foi a mensagem que eu quis passar hoje para você. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aí abaixo. Mande sua dúvida, mande o que você achar que devo falar aí, para interagir com a gente, para a gente trazer outros assuntos. Fala, doutor, fala sobre um determinado assunto que eu quero saber mais, que eu venho falar com vocês sobre isso. Então, nos vemos em breve e até a próximo encontro.